mas a gente vai falar sobre todo, ou quase todo esse capítulo aqui. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. De novo, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Vamos orar, meus irmãos. Seu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por esse dia, Senhor Deus Pai, por essa quinta-feira que o Senhor preparou para que estivéssemos neste lugar, para louvar o Senhor, adorar o Teu nome, receber a porção da Tua palavra. E neste momento eu peço que o Senhor possa me usar como um canal de bênção e possa abençoar toda essa igreja, nos fortalecendo, nos animando no Senhor, para que saibamos que o nosso Deus vive e está conosco todos os dias, atento a todas as nossas necessidades. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 10 aqui do Evangelho de Mateus, se você pega desde o comecinho ali, põe o teu dedinho lá desde o versículo 1, melhor dizendo, você vai ver que Jesus, logo após ter dado o sermão da montanha, o sermão do monte, dado assim diversas instruções, ensinamentos, ele inicia o ministério, né? E começa fazendo curas em suas viagens, né? Começa ensinando, contando parábolas, mas chega um momento que ele chama os discípulos para os enviar para uma missão. Tem um tempo da vida da gente que a gente dedica para aprender coisas, não é? A gente se dedica na escola, num tempo da vida da gente, que a gente não faz nada senão estudar. Penso que deveria ser assim para todo mundo, né? Esses dias minha filha Mariana, minha filha mais velha, estava fazendo um trabalho de escola, né? Uma tarefa de escola que falava sobre o trabalho infantil. Que existe uma resolução mundial condenando o trabalho infantil. Esse trabalho forçado, esse trabalho, né, quase escravo. Porque criança, lugar de criança é na escola, não é isso que a gente sempre ouve falar, né? Então, lugar de criança, a responsabilidade da criança é estudar, né? É brincar, é ter a convivência familiar saudável, sadia. Mas depois que termina o tempo do estudo, que já pode trabalhar, aí ela se prepara então para o trabalho. Não que vai deixar de estudar, né? Quanta gente aqui trabalha de dia, estuda à noite, ou fez isso, ou vai acabar fazendo isso cedo ou tarde, né? Tendo essa jornada dupla, tripla, né? De trabalhar e estudar mesmo, na mesma jornada, no mesmo dia. Então os discípulos passaram um tempo ali ouvindo os ensinamentos de Deus, do Senhor Jesus, como crianças, aprendendo coisas assim, rudimentos da fé, coisas básicas ali, mas que vindas do Senhor, da palavra de Deus, aos seus corações produziu grande impacto. E a Bíblia toda, ela tem ensinamentos assim simples, coisas simples para a vida da gente, mas que causam um grande impacto porque são coisas que vêm de Deus. Causam mais impacto do que se viesse um grande doutor em alguma área da ciência e viesse explicar uma coisa extremamente complexa e ninguém entende nada. Mas o Senhor Jesus, né, ele vem com palavras simples, com coisas simples, e elas invadem o nosso coração de um jeito tão profundo que nos faz, às vezes, mudar completamente o rumo de nossas vidas. Então os discípulos, eles passaram um tempo ali aprendendo, ouvindo, vendo como é que Jesus fazia, como que Jesus lidava com as pessoas. Então chega no capítulo 10, Jesus os prepara para uma missão. Começa no versículo 1 dizendo assim, chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder, diz a palavra, né? A preparação dessa missão começa desse jeito. Deu-lhes o poder, para quê?
sobre os espíritos imundos, para expulsarem e curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Primeira coisa que Jesus nos dá é aquele poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Mas recebereis o poder. Tem mais na palavra, quando diz que mais vocês vão receber o espírito de poder, de amor e moderação. Deus nos dá poder. Nessa época de filmes arrasa quarteirões, né? Que a gente vê lá os Vingadores, Capitão América, né? O Hulk, poder, né? Aquela coisa do poder. Todo mundo fica impressionado. Se eu voasse como, né? O super-homem, né? Se eu pudesse pular daqui para lá. Se eu tivesse poder para modificar alguma situação que está contra mim, né? A gente fica assim, mas olha o que a palavra diz, que Jesus deu poder sobre coisas que afligem profundamente a vida humana, que é a opressão, né? Causada pelos espíritos, como diz aqui a palavra, né? Espíritos imundos. Pode ser o espírito do mundo, às vezes até o teu próprio espírito está te oprimindo, né? Através da depressão, da ansiedade, preocupação, insônia, tanta coisa que às vezes está dentro da gente, nos oprimindo, nos colocando para baixo, e também sobre doenças e enfermidades. A palavra diz que que o Senhor Jesus deu poder, meu irmão. E é um poder que os super-heróis não têm. É um poder que ninguém tem, que só quem tem é Jesus. E a primeira coisa nessa missão deles foi revesti-los de poder. Eu creio que todos nós estamos vivendo aqui nessa terra, se estamos vivos hoje, se estamos vivos e aqui, eu creio que todo mundo que está aqui está vivo mesmo, né? Ou vivificado, todos nós temos uma missão, meu irmão. Todos nós temos uma missão. Deus nos deu uma missão. E antes da gente dar o primeiro passo, Ele nos dá poder. Mas não para por aí. Depois Ele nomeia os discípulos e vem falando. E depois que Ele dá o poder, Jesus dá uma direção, dá um direcionamento. Versículo 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que eu vejo aqui? Que Jesus está dando uma direção. Olha, vocês têm poder, mas vocês vão andar por esse caminho que eu estou escolhendo aqui. É por aqui que eu quero que vocês vão. Jesus sempre dá direção, meu irmão. Não é aquela coisa assim, tudo bem, Jesus, eu recebi esse poder, essa autoridade, esse poder em forma de autoridade, mas o que é que eu faço agora, né? Eu canto, eu danço, eu pulo, não faço nada, eu falo, eu fico quieto, eu grito. Jesus sempre dá direção para nós, meu irmão. Então, se a gente está um pouquinho perdido, sem saber o que fazer, tem que buscar direção no Senhor. Porque às vezes a gente está desse jeito, né? Um tanto quanto perdido, um tanto quanto sem saber o que fazer diante das situações da vida. Mas Jesus sempre nos dá a direção. No versículo 8, dá uma olhada comigo aqui. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Quando a gente vê lá Mateus capítulo 28, né, a grande comissão que Jesus fala aí por todo mundo, pregar o evangelho, batizar, curar, abençoar pessoas, a gente fala que aquilo é uma missão, né? Jesus dá poder, Jesus dá a direção e agora Ele fala o que fazer. Vou te dar poder, você vai por aqui e você vai fazer isso. Interessante que existem vários fatos na Bíblia, assim, passagens, que primeiro Deus dá uma direção, depois Ele fala o que é que você é para fazer, né? Eu lembro do chamado de Abraão, né? Sai e vai, que eu te mostro. Lá na frente eu te mostro. Mas anda, sai do teu lugar, se mexe. Deus, o Senhor Jesus, dá uma direção.
mas Ele também sempre nos fala o que fazer, como fazer e onde fazer. Versículos 9 e 14. De 9 a 14, você vai ver que Jesus está dando uma série de instruções. Jesus começa a detalhar coisas. Às vezes a gente está diante de uma situação da vida, a gente fala assim, que passo que eu dou primeiro, o que eu faço primeiro? Aí você tem lá 3 boletos para pagar e tem dinheiro para 2. Aí você faz um sorteio, né? Vamos, deixa eu sortear qual que eu vou pagar aqui, né? A gente fala, o que eu faço primeiro, né? Às vezes a gente está assim, sem saber por onde começar. O que eu faço primeiro? E olha o cuidado que Jesus tem para ensinar os seus discípulos. Fala para não levar ouro, não leve prata, no versículo 9, né? Não leve cobre. Depois no 10, nem alforge. No versículo 11, ele fala, quando você entrar na aldeia, procure saber quem é digno. Jesus ensinando, dando detalhes. Eu acho maravilhoso um Deus que entra no detalhe da nossa vida, meu irmão. Que não nos trata no geral, no genérico, né? Mas um Deus que trata do detalhe. É um Deus que dá instruções no detalhe. Porque sabe, meu irmão, às vezes são detalhes que acabam destruindo a vida de pessoas. Às vezes são pequenos detalhes, pequenas brechas não observadas, que a gente deixa passar, pequenas coisinhas que a gente vai deixando passar, que depois lá na frente se torna um problemão, vira uma confusão, por causa de pequenas coisas. Quem tem filhos sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quando é bebezinho, quando é criancinha, se você não começa a corrigir desde pequenininho, quando chega lá, grande, você já não tem mais controle, não consegue mais. Porque deixou passar o momento, deixou passar o detalhe. E eu vou dizer para você, fique atento, meu irmão, aos detalhes. Hoje em dia, cada vez mais os detalhes podem se tornar gigantes. Vocês estão observando tudo que está acontecendo no Brasil nessas semanas. Não estão vendo? Uma gota d'água, um negocinho, 20 centavos, foi um estopim. Foi uma gotinha que produziu todo esse movimento que está acontecendo. É só por isso? Todo mundo sabe que não é. Mas foi um detalhe que acabou movimentando milhões de pessoas. E na nossa... Oi? A gente estava até comentando aqui sobre a questão da Revolução Francesa. Foi um detalhe também, foi o preço do pão. Foi um problema por causa do pão. Foi também uma gota d'água. Se tornou uma grande manifestação e a França se tornou uma potência por causa disso, né? Por causa da Revolução. Então, na nossa vida é assim, meu irmão. Preste atenção nos detalhes. Jesus fala conosco, às vezes, no detalhe. E às vezes o inimigo também nos pega no detalhe. Então fique esperto, fique atento, porque Jesus nos dá os detalhes que nós temos que observar. E Jesus nos ensina. Nos versículos de 16 a 23, depois que Jesus revestiu-nos de poder, nos deu direção, nos deu a missão, nos deu instruções, detalhamentos, Jesus começa a prevenir os seus discípulos. Porque nem tudo é festa, né? Até aqui parece que tudo vai bem. Opa, estou indo, sei para onde eu vou, sei o que eu tenho que fazer, tenho as ferramentas, sei o que, né? Certinho, meus passos, parece que eu tenho um projeto aqui diante de mim, é só seguir do primeiro ponto ao último e vai dar tudo certo. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que na vida a gente tem percalços, tem obstáculos, tem barreiras. Dos versos 16 até o 23, Jesus coloca e mostra e previne e alerta sobre todos os obstáculos que os discípulos iriam encontrar. A
para que eles não sejam surpreendidos. E fala que eles vão ser enviados como ovelha no meio de lobos, fala que eles vão ser agredidos, vão ser humilhados, vão ser entregues, denunciados, vão resistir aos discípulos, vão combater os discípulos. Nada diferente do que a nossa vida hoje, né? As resistências que a gente encontra. E Jesus, com todo carinho, né? Advertindo, mostrando, instruindo e preparando para a vida. Isso aqui não era só para uma missão de evangelismo, meu irmão. Isso aqui não é só, vamos fazer um grupo de evangelismo na igreja e nós vamos orar para que a unção do Espírito Santo seja sobre você, para você ter poder. Nós vamos traçar um plano, uma direção, a nossa direção é naquele bairro, é lá que nós vamos trabalhar. E depois a nossa missão vai ser de ir de porta em porta e chamar as pessoas e conversar com elas. E depois as instruções, o que a gente vai fazer primeiro. Não, primeiro a gente ora, depois a gente pergunta das necessidades. Então, temos um projeto de evangelismo. Vamos seguir de ponto a ponto. Claro, alguém pode bater a porta na nossa cara. Isso aqui não é só evangelismo. Até serviria, né? Mas isso é uma preparação para a vida. A palavra de Deus, ela nos ensina a viver, meu irmão. Nos ensina a viver. E Jesus fala de todas as dificuldades que eles encontrariam. E na parte final desse capítulo aqui, aqui na parte final dessas instruções, dessa questão da missão, Jesus começa dizendo assim: portanto, não os temais, não temais as barreiras, os obstáculos, as adversidades. Nada há encoberto, eu estou lendo a partir do 26, que não haja de revelar-se, nem oculto, que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. A recompensa para quem permanece firme, para quem não desiste, é a recompensa, é o consolo, é o ânimo que Jesus nos dá quando, aí a gente volta no versículo 26, eu vos envio como ovelha no meio de lobos, portanto sede prudentes como serpentes e simples como a pomba. Meu irmão, talvez você esteja se sentindo desse jeito. Talvez você se sinta sozinho, muitas vezes, como se estivesse no meio de lobo. Como se ao seu redor só tivesse lobo. Como se a hora que você fosse dormir, o teu coração pesasse, porque você se sinta extremamente oprimido, como se estivesse lobo ao seu redor. O que Jesus fala para você nessa hora é o seguinte: me confesse neste momento, diante de Deus, que eu te confesso para o meu Pai sobre você. Você está se sentindo oprimido porque tem lobo, e eu não sei que lobo é esse, meu irmão, você sabe? Clame, diga, Jesus é o meu Senhor, porque Jesus vai dizer para o Pai que você
é servo, que você é filho, que o lobo não pode te tocar, meu irmão. Às vezes a gente está desse jeito. Ovelha diante do lobo, sabe que figura que é essa? É uma figura de alguém completamente indefeso, como se estivesse totalmente à mercê dos acontecimentos. Sabe quando você passa um momento da vida que cada hora parece que vem uma coisa pior em cima da outra? Quando você resolve um problema, aparece dois. Né? A ovelha conseguiu escapar de um lobo, quando ela dá, olha, ali tem 3 ali na frente. Escapa dos 3, quando ela olha, ali tem mais 2 ali. Sabe aquela coisa ininterrupta? Que parece que não tem fim. Que é só problema, é só dificuldade, né? E não se espante, meu irmão, hoje é um dia de cura e libertação, né? Hoje é um dia da gente falar sobre essas coisas aqui mesmo. Talvez nem seja o teu contexto isso que a gente está falando aqui, mas acho que de boa parte das pessoas que aqui estão, pode ser. Pode até ser que você esteja vivendo uma situação assim. Como se você estivesse completamente à mercê dos fatos. Confesse o Senhor Jesus nessa hora. Confesse. Em vez de se entregar ao lamento, ao medo, ao desespero, confesse que Jesus é o teu Senhor. Que Jesus é Senhor. Acautelai-vos, porém, versículo 17, dos homens. Ele vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Tribunais e sinagogas, né? Aquela visão, né? De que existe um sistema contra você, né? Que existe um sistema contra os filhos de Deus. Pode ser causa na justiça, pode ser injustiças cometidas contra nós. Pode ser argumentações. Talvez você de fato tenha errado, tenha cometido um erro, e estão constantemente te acusando, mesmo você já tendo se arrependido, mesmo já tendo passado, mesmo você já tendo pago, mesmo já estando quitado, muitas vezes as acusações continuam. É ou não é? Muitas vezes os dedos ainda estão apontados. Qual foi a acusação de Jesus para ser crucificado? As acusações mais fajutas possíveis, né? Para uma pessoa que mal nenhum fez nessa terra. E mesmo assim foi crucificado. Então, não se preocupe se você está sendo injustiçado, meu irmão. Porque o maior dos homens que andou nessa terra foi muito mais. E foi penalizado até morrer. Então, às vezes, parece tudo muito injustiça, as coisas acontecendo na vida da gente. Mas por que isso tem que acontecer comigo? O que foi que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Por quê? Por que isso tinha que acontecer justo agora? Por que eu tenho que estar passando por isso? Tem gente que não faz metade das coisas que eu faço, ou melhor, tem gente que faz muito pior e não passa. Confesse Jesus como teu Senhor. Confesse Jesus como teu Senhor. Ele fará a tua justiça. Deus é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. E a palavra diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Entregue sua injustiça, sua perseguição nas mãos do Senhor. Ele fará justiça, meu irmão. Eu acredito nisso. Eu já experimentei isso. Você já se sentiu, ou você já foi injustiçado? Está sendo? Confesse Jesus como teu Senhor. 18. Sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, e por minha causa,
para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que é a vez de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que é a vez de dizer. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por vós. Às vezes a gente fica assim, né? O tempo todo tendo que dar respostas, justificativas, explicações. E às vezes a nossa palavra parece que nunca é suficiente. Fala, explica, e nunca é suficiente. Meu irmão, confesse Jesus como teu Senhor. Ele te dará as palavras. Ele vai te colocar a palavra de sabedoria na sua boca, no seu coração, para que surta, para que atinja o resultado e o efeito que Deus deseja que atinja. Diz a palavra: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Nós não podemos nos esquecer disso. Porque às vezes a gente está tão mergulhado nas coisas que a gente esquece. E a gente vive o problema. A gente está tão, envolvido que a gente não consegue fazer mais nada. E não é assim, eu sei que não, mas eu clamo, eu falo, ai Deus, ai Jesus me ajuda. Nós estamos falando aqui de confessar o Senhor Jesus. É diferente de você gritar, ai Deus, vem em meu socorro. É você reafirmar, Jesus é o meu Senhor. Eu tenho dono, porque tudo é de Deus. Eu sou de Jesus. Não é só dizer, Jesus vem e me ajuda. Jesus vem e me socorre. Nós temos que fazer isso. Mas quantas vezes você tem confessado a Jesus desse jeito? Eu sou de Jesus. Eu sou do Senhor. Sobre mim ninguém pode pôr a mão, a não ser que Ele permita. Se Ele permitir, é para o meu bem. Essa é a promessa que Deus tem para nós. É isso que nós precisamos fazer nesses momentos. Pelo menos é assim que eu entendo. É assim que eu procuro viver. Eu sou de Jesus. Porque a gente é surpreendido em todo o tempo nessa vida. Somos pegos de surpresa. Apesar de que Jesus está nos ensinando a não ser pegos de surpresa quando Ele nos instrui, nos prepara. Mas mesmo assim a gente acaba sendo pego de surpresa. Mas o que a gente não pode esquecer é de quem nós somos, de quem nós pertencemos, de quem nós somos filhos, de quem nós somos servos, quem é o nosso Senhor. Porque Ele diz que Ele vai nos confessar diante de Deus que está nos céus. Se a gente esquecer, no versículo 33, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. No meu trabalho secular, quando eu consigo realizar alguma coisa, entregar um projeto, terminar um trabalho, e as pessoas falam, valeu, muito obrigado, parabéns. E eu sempre falo, graças a Deus deu certo. Porque eu sei quem é o meu Senhor, meu irmão. Eu sei de onde que vem, quem é a fonte, quem é que nos dá tudo. Tem que confessar Jesus o tempo todo, meu irmão. O tempo todo na sua vida. Lembre-se disso, de quem você é. Lembre quem é Jesus na sua vida. E toda essa missão maravilhosa que Ele deu aqui, com todos esses problemas que podem acontecer, tem um final maravilhoso de glória na sua vida. Tem um resultado positivo, que vai valer a pena, meu irmão. E que quando você olhar para trás, você não vai ver as dificuldades que passou, mas vai sentir alegria pelas vitórias que você conseguiu no meio das dificuldades. O que é mais importante. Vamos ficar em pé e orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer neste momento por tudo o que eu, Sandro, tenho vivido. Eu acredito que cada um aqui pode fazer essa mesma oração, Senhor.
agradecer ao Senhor por tudo que tem vivido, por tudo que tem passado, por tudo que tem vivenciado. Cada um aqui pode erguer a sua voz e dizer: Senhor, tenho sim passado momentos difíceis. Tenho sim passado coisas que eu não gostaria talvez de viver, que se eu pudesse não seria assim. Às vezes estou como Jesus: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Momentos que às vezes parecem pesados demais, densos, tensos. Mas sobre cada momento desses, diante da Tua palavra, eu quero agradecer por ter vivido, por estar passando, por ter passado. Porque o Senhor me deu a oportunidade de, nesses momentos, dizer e confessar que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Nesses momentos, dizer: Tu, Jesus, é o meu Senhor e não tenho outro. Eu não tenho outro Deus. Eu sou filho do único Deus. Por todos esses momentos que estão acontecendo hoje na minha vida, eu te agradeço e digo: obrigado, Senhor. Obrigado por ser o meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, por ter se revelado a mim, por ter me dado poder, por ter me dado direção, por ter me dado missão, por ter me dado instruções, por ter me preparado, por ter me ensinado e por me lembrar sempre de confessar ao Senhor. Nos bons momentos, nos maus momentos, nos momentos de doença, nos momentos de dificuldade, nos momentos do pouco, nos momentos, Senhor Deus Pai, da tribulação, da angústia. Em todos os momentos, Tu és o meu Senhor. Em todos os momentos, o Senhor continua sendo o meu Deus. Eu sei, Pai, conforme diz a Tua palavra, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nada, coisa alguma, porque Tu estás comigo. Nos momentos do vale, nos momentos com cheiro de morte, eu tenho o bom perfume de Cristo sobre a minha vida. E eu confio no Senhor. E eu confio nesse Deus. Eu acho que, Senhor, cada um aqui pode fazer isso. Dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor. E eu confio em Ti. Maravilhoso Jesus. Eu entrego em Tuas mãos toda a minha preocupação. Eu entrego em Tuas mãos todas as minhas dificuldades. Faça isso, irmão e irmã. Entregue para o Senhor agora. Faça um ato profético na sua vida agora. Entregue agora tudo ao Senhor, confessando: eu sou de Jesus. Eu estou entregando em Tuas mãos tudo aquilo que me aflige. Estou entregando em Tuas mãos tudo aquilo que me perturba, que me tira o sono, que me angustia. Eu estou entregando em Tuas mãos a minha impotência diante dos fatos, das situações da vida. Eu entrego em Tuas mãos agora, Senhor Deus Pai, tudo aquilo que é muito pesado para mim, todo fardo pesado, e digo: eu sou de Jesus, Tu és o meu Senhor, e eu vou descansar em Ti, porque eu sei que neste momento, quando eu confesso Jesus, Jesus está me confessando diante de Deus Pai, e a palavra diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então eu creio na vitória, porque eu estou fazendo o que a Bíblia nos ensina a fazer, que é confessar Jesus neste momento, para que Jesus confesse o meu nome diante de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir em minha causa, em minha ajuda, em meu socorro, para me dar a vitória, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Espero que você tenha feito essa oração e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus.
Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Eu queria duas pessoas para dar 2 testemunhos daquilo que Deus tem feito, o que Deus fez através desse tempo que você está fazendo esse propósito. Algum irmão ou irmã aqui quer dar um testemunho essa noite? Alguém? Aqui alguém? Então, por favor, primeiro o irmão José, depois o irmão, tá bom? Por favor, irmão José. Glória a Deus. Fique atento aos testemunhos, porque o testemunho edifica, viu? O testemunho faz a gente crescer na fé. Em nome de Jesus. A paz, irmãos. Não é um testemunho assim grande para muitas pessoas, mas para mim tem um grande valor. Eu estava passando por um problema difícil na gengiva, né, com periodontite. É uma doença inflamação dentária. E o dentista me informou que teria que extrair meu dente por causa desse problema aí. Aí eu vim aqui, comecei a fazer a campanha, eu orei, Senhor, eu não posso perder um dente e fazer implante, eu estou sem condições agora no momento, né? E comecei a orar e fazer o que o dentista pediu, fazer limpeza diária tal no dente. E aquilo persistia por 2, 3 meses, 5 meses, irmãos, sofrendo com isso. Eu tive uma perca óssea na arcada. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus. Faz 6 dias que desinflamou minha gengiva, parece que não tem nada. Como se fosse reconstruído de novo. Não tem mais dor no dente. Estou aqui para dar esse testemunho. E eu creio que, assim como Cristo fez esse milagre na minha vida, vai fazer na vida de vocês também. Amém, irmãos? Amém, meus caros. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um milagre, irmãos. Por favor, querido. Paz da igreja. Eu queria aproveitar o momento que o rapaz estava aqui na frente, que seria mais fácil para me falar, né, em 2 pessoas aqui, mas o pastor falou um de cada vez. Eu fiz um propósito de oração relacionado a uma porta de emprego. Eu trabalhava numa empresa e ela não estava pagando corretamente. E eu acabei passando por momentos difíceis. E eu fiz esse propósito. Na 5ª semana de propósito, apareceu 5 vagas de emprego. Se tem alguma coincidência, eu não sei, Jesus que sabe. A segunda era sobre família. Eu orava para a conversão do meu pai. E numa quinta-feira que eu vim na igreja, orando já algumas semanas, na sexta-feira ele foi no meu trabalho e falou para mim que tinha se batizado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, irmãos. Testemunho lindo. Glória a Deus. É acreditar, irmão. É acreditar que Deus, com certeza, vai salvar toda a sua casa em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar os irmãos que estão fazendo da 2ª à 7ª semana, que venham à frente, nós vamos orar nesse momento. E depois eu faço um outro apelo, outra oração. Só os irmãos que estão fazendo da 2ª à 7ª agora, para vir aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Destaquem o selinho para você saber a semana, para você não se perder no meio do caminho aí. A semana que você está fazendo, se é a 2ª, se é a 3ª, se é a 4ª. Isso. Isso. Vamos chegando, vamos fazer uma fila aqui, queridos. Olha, para não ficar ali na frente, para ficar todo mundo aqui mais fácil. Isso. Em nome do Senhor Jesus. Bênção, amados. Creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria chamar a pastora Silvia. Vem aqui, pastora, por favor. Chegue mais aqui à frente, irmãos. Olha, tem lugar aqui, ó. Por favor, aqui. Isso, isso. Faz 2 filas bonitas aqui na frente, ó. Por favor. Isso. Em nome de Jesus. Faz essa oração para nós, pastora.
Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai, agradecidos ao Senhor Deus por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Ó Deus, nós chegamos aqui com o nosso pedido, Senhor, confiantes no Teu amor, confiantes no Teu cuidado, na Tua provisão, Senhor. Pai, são pedidos, ó Senhor Deus, tão pequeno para as outras pessoas que enxergam, mas para nós, um pedido que nos faz viver mais, sabendo que Tu és o Deus da nossa vida, o Senhor tudo pode fazer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada uma dessas pessoas que aqui está, Senhor Deus, possa testemunhar do que o Senhor tem feito em suas vidas. Abençoa, Senhor. Ouve, Senhor Deus, o pedido de cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, porque cremos que somente o Senhor é poderoso para agir em nossas vidas, para trabalhar em nossas vidas, para cuidar de nós, para sarar as nossas vidas de algumas dificuldades, ó Senhor. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus. E é com esse coração, Senhor Deus, contrito, que chegamos diante de Ti, Pai, acreditando no Teu poder, para fazer em nossas vidas muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Tu és o Deus soberano, Tu és o nosso Senhor poderoso. Estende, Senhor Deus, a Tua mão sobre cada vida nesse momento, e que essas pessoas possam sair daqui confiantes no Teu poder, na Tua graça, no Teu amor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode voltar para o seu lugar, amados, na certeza que Deus está colhendo a sua oração, está depositada no altar, nos pés do Senhor. Amém. Eu quero, nessa oração que nós vamos fazer, é para aquele motivo, aquele milagre que você sabe que Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Se você quiser colocar qualquer situação de pessoas que você conhece, que está passando por dificuldade, por lutas, ou um problema muito sério,